No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo aqui na bancada o vereador Laércio Santos do DEM. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia a todo o seu público. É uma satisfação estar aqui com você mascarado, né? É verdade. A gente não sabe até quando, mas estamos aí. Nós estamos seguindo os protocolos de segurança, né, vereador? É verdade. Vereador, eu estou meio perdido. Como é que está a Câmara Municipal? Ela está funcionando virtualmente? A Câmara Municipal, o presidente, ele tem marcado as pautas para todas as terças-feiras às 11 horas da manhã. Não é uma pauta que agrada todo o colegiado, mas ele tem realizado as sessões e, na sua grande maioria, projetos do Executivo. Ele tem pautado aí, na pauta de hoje, ele pautou aí 3 projetos do governo e 3 projetos dos vereadores. No entanto, Pedro, uma crítica que nós temos bastante veemente contra este procedimento, que os requerimentos, aliás, o colega Eduardo Barreto já se manifestou sobre esse tema, Sim. Continua na mesma situação. Há cerca de 3 semanas atrás, deliberou alguns requerimentos, parou em uma certa quantidade e não sequenciou mais este trabalho. Então, eu espero que o presidente realize essa sessão hoje e se conscientize que a gente precisa rever toda essa situação, não só isso, porque as outras casas legislativas já estão retomando suas atividades de forma presencial, com cautela em todos os aspectos. Então, eu penso que a Câmara Municipal de Guarulhos também tem condição e deve também repensar nesse sistema, porque quando você inviabiliza alguns encaminhamentos ou requerimentos propostos por vereadores, está dificultando o poder de fiscalização que é inerente ao representante da população. Então, eu acredito que hoje a gente deva ter um debate, inclusive, sobre essa situação. O vereador Laércio Santos, o regimento interno fala em 2 sessões, às terças e quintas-feiras. Por que não 2 sessões virtuais? Eu concordo. Para mim, da forma que está, já deveria ter restabelecido as sessões às terças e às quintas-feiras, sem essa celeuma que será às terças às 11 horas, ou 10 horas, ou 9 horas da noite, enfim. Mas, a meu ver, desde o mês passado, isso já deveria ter sido retomado de forma regular. Eu acredito que estão dificultando o encaminhar das coisas, Pedro, porque existem alguns protocolos que foram efetivados, alguns pedidos de comissão especial de inquérito, e estão travando para que esses requerimentos não sejam lidos de forma oportuna e começa a contar o prazo regimental. Então, é uma jogada política que eu acho que gera um grande desserviço para a população. Eu vou tentar entrevistar o presidente da Câmara, professor Jesus. Então, não há expectativa de retorno das sessões físicas? Eu não tenho contato com o presidente. O presidente, ele nos chama colégio de líderes, que são os representantes dos partidos. Ele decide tudo sozinho, qual é a pauta. Ele combina com você uma situação hoje, Pedro. Quando é na sessão seguinte, a pauta é totalmente diferente. Então, está uma situação difícil para a gente conviver, porque você tem que trabalhar cobrando o governo, fiscalizando de outros modos, quando a gente tem um elemento jurídico que dá suporte e obriga a vir a resposta, que é o requerimento. Então, a gente protocola alguns questionamentos e fica à bela vontade de quando será lido e será encaminhado para o Executivo. E, às vezes, quando vier ser lido, o propósito, o objetivo daquele requerimento já perdeu o objeto. Então, nós estamos vivendo e convivendo desta forma, é muito ruim para a população no todo, e aqui não é querer lavar roupa suja no seu programa, mas é realmente ter essa oportunidade, e cobrar de público uma posição mais firme a respeito disso, e que a Câmara Municipal venha realmente já fazer uns encaminhamentos de retomada presencial dos trabalhos, por conta de que outros locais já estão fazendo. Agora, vereador Santos, não existe um grupo oficial dos 34 vereadores no WhatsApp para interagir? Existe só para algumas outras situações, um grupo aí que foi criado para dar o relato diário por parte do secretário da Saúde com relação ao coronavírus, voltado só para esse tema. Mas deveria haver um grupo somente dos 34 vereadores, né? Não tem, especificamente para o dia a dia administrativo da casa não tem. Tá ok. Vereador, só aproveitando, o senhor é o autor da ação, que agora uma desembargadora determinou a quebra do sigilo bancário da empresa Inovamed, a que vendeu máscaras para a Prefeitura de Guarulhos. Essa quebra do sigilo, ao mesmo tempo, foi decretado o sigilo, né, o segredo de justiça. Exato. O senhor vai ter acesso a essas informações?
Sim, eu tenho acesso porque eu sou autor da ação, né? Eu não estou advogando diretamente na causa, mas eu tenho acesso e a informação que eu tenho, o acompanhamento que a Justiça já encaminhou, depois que veio a ordem do Tribunal de Justiça, o juiz da comarca já encaminhou o pedido de informações à instituição bancária desde o mês de março até a data presente. Então, a gente está na expectativa de quais informações que virão e muito que certo que, com base nestas informações, se procederá a outros questionamentos, outras buscas de informações. Por exemplo, inclusive, oficiar a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro para saber se houve nota fiscal de entrada dessa empresa. Então, a gente precisa saber se ela comprou de quem, para quem pagou, de que forma foi pago e depois para revender para o município. Então, você tem todo um caminho a ser desenvolvido, tanto na questão fiscal, como também na questão bancária, para, de fato, chegar ao custo desse produto e se efetivamente o município tinha necessidade de pagar esse valor e aí, se for o caso, o ressarcimento ao poder público, definir o preço justo, enfim. Tem toda uma situação pela frente aí. O processo ainda está na fase que a gente fala de estabelecimento de relação processual, onde os réus têm que apresentar suas respectivas defesas, estão na fase de intimação. A Inovamed ainda não foi intimada, ela está sendo intimada lá no estado do Rio de Janeiro, então a gente espera que com todas essas provas aí a gente venha aclarar todo essa questão mascarada, assim dizendo, que ocorreu nessa compra de 300 mil máscaras na cidade de Guarulhos. Agora, ontem me perguntaram, e eu acho que o senhor chegou a me dizer que o senhor fez uma inspeção, o senhor foi verificar o estoque e conferir a entrega dessas máscaras? Duas situações, eu fui, queria saber onde que estavam as máscaras. Parte dessas máscaras estão naquele centro logístico Guarulhos, que fica ali no Presidente Dutra. Conheço. Ali tem um local locado pelo município, os itens de abastecimento da saúde ficam lá. Eu não sei se é tudo lá, mas lá tinha em torno de 100 mil máscaras. E aí eu quis saber onde estavam as 200 mil remanescentes. A informação que as máscaras não foram entregues naquele local. Foram entregues no dia à noite na própria Secretaria da Saúde. Aí eu me desloquei até a Secretaria da Saúde e as outras 200 mil máscaras estavam lá. O interessante de todo esse aspecto é que eu queria a nota fiscal atestada, a nota fiscal certificada pelo servidor que conferiu o produto. A informação que eu obtive pelo diretor de planejamento, que não existia naquele momento essa nota atestada, Pedro. Algo que, mais uma vez, soa estranho. Primeiro, que a entrega teria que ter sido no local definido pelo município contratualmente, que é lá no Presidente Dutra, não poderia ser à noite. Então, quando a gente fala em algo à noite, a gente já começa a soar estranho. Segundo aspecto, não tinha a nota fiscal certificada da entrega desse produto. Segundo a informação, eles estavam aguardando um laudo. Eu não sei que laudo é este, mas ele, segundo as palavras dele, laudo como que diz, de certificação técnica do produto. Enquanto esse laudo não chegasse... A da qualidade. Isso, palavras do diretor, sob o testemunho de alguns assessores meus. Segundo palavra dele, enquanto esse laudo não chegar, a empresa será multada, notificada e tudo mais. Enfim, é uma situação que eu nunca vi, eu achei e continuo achando bastante estranho. Então, essa nota fiscal certificada até então não existia. 200 mil ali na Rua Íris de máscara, Pedro, e no Presidente Dutra 100 mil. Mas visualmente o senhor observou as máscaras? Observei. Falta essa legitimidade aí na documentação, é isso? Perfeito. Okay. Obrigado, vereador Lárcio Santos. Pedro, eu estou aí à disposição, sempre que convidado, estamos aqui para falar dos assuntos da cidade. E baseado na sua entrevista, eu vou convidar o professor Jesus, presidente da Câmara, para, se possível, participar amanhã do Radar de Notícias. Você me permite, Pedro? Pois não? Sabe, porque tem assuntos importantes. Nós temos ainda as contas do ex-prefeito Almeida, que vai fazer um ano que está na Câmara Municipal. Não votou ainda? Não votou. Então, nós temos situações relevantes a serem enfrentadas. Então, a gente não pode simplesmente ficar votando só projeto do prefeito. Eu acho que a gente precisa avançar o quanto antes nos problemas da cidade num todo. Eu vou fazer uma aposta aqui, vereador, que a base governista vai votar a favor do ex-prefeito Almeida. Não, eu nem discuto isso, mas eu acho que essa situação... Tem que ser resolvida. Já está ilegal, Pedro.
Tem um prazo, Entendi. quando o Tribunal de Contas encaminha para a Câmara, tem um prazo, e se você não vota naquele prazo, tem que ficar convocando sessões extraordinárias, tantas Sim. quantas até ser O votado. primeiro da pauta. Né? E isso, Tá certo. Obrigado, vereador Santos. eu que agradeço, Pedro, até mais. 7h21, 7h21, produção.